Então, a ideia é a gente trabalhar os conceitos principais da psicanálise freudiana. A gente viu que o Freud foi médico, né, médico neurologista, judeu, de uma família que tinha um pequeno comércio, que conseguia manter os filhos, ou principalmente o Freud estudando, mas que não era rica, né? O Freud, durante a faculdade de medicina e logo no seu término, ele trabalhou com alguns médicos que buscavam entender principalmente doenças nervosas, né? A gente viu também que um contato e um estudo importante para Freud desenvolver toda essa teoria psicanalítica foi com o neurologista que trabalhava a questão da histeria, principalmente pela hipnose, né? E o Freud, então, trabalhava também em pesquisas, né? Na verdade, era um trabalho remunerado para isso. Ele fazia pesquisas, tinha os seus tutores, né? E quando ele estava nessa lida de pesquisa e tudo mais, ele se casou, teve alguns filhos, acho que foram 6 filhos que ele teve, e por conta disso ele precisou ganhar mais dinheiro, obviamente, né? E aí, então, montou o seu consultório, foi trabalhar num consultório particular. E na prática dele, clínica, cada caso que ele atendia, trazia algumas inquietações e algumas respostas para as questões que ele já tinha levantado, especificamente relacionado ao aspecto subjetivo, né, o aspecto da mente, mas no nível mais profundo, né? Nós vimos, então, que antes do Freud, o conceito de inconsciente já existia, né? Não era uma novidade, mas o Freud vai trazer para nós, então, uma explicação, né? Uma teoria que vai explicar o funcionamento da estrutura psíquica, né, do que ele chamou de aparelho psíquico. Ele como médico, né, obviamente, ele não deixou totalmente desvinculado seus conceitos e as suas ideias da questão orgânica, né? A gente vai ver, a gente tem visto, né, que todos os conceitos que o Freud construiu têm a sua base ou têm uma relação, ainda que indireta, com o nível orgânico. Né? Então, não é uma coisa de mente, né? Mente no sentido esotérico do termo, mas uma estrutura, um aparelho psíquico, como a gente tem o aparelho digestivo, o aparelho reprodutor, então ele pensou nesse aparelho psíquico, que embora não tenha uma materialidade, ele está relacionado com o nosso corpo, o nosso organismo. E aí, para explicar esse funcionamento, o Freud vai inicialmente mapear ou trabalhar a questão dessa estrutura psíquica pensando em regiões. Tá? Ele traz para a gente, então, um modelo topológico, em que ele divide essa estrutura psíquica em 3 regiões,
o inconsciente, subconsciente, o consciente. Nós vimos que o subconsciente é o nível mais próximo, é a região mais próxima da consciência, e os conteúdos que estão no subconsciente transitam para a consciência e voltam para o subconsciente com muita facilidade, né? No momento que a gente precisa de uma lembrança ou de um conhecimento específico, a gente tem acesso a esse conteúdo que está no subconsciente. Por outro lado, ele vai dizer também que nós temos que a estrutura psíquica é formada por um plano, por uma região mais profunda, que ele denominou de inconsciente, e cujo conteúdo não emerge para o nível da consciência ou do subconsciente em nenhum momento. Ele vai dizer que esse conteúdo, ele é recalcado, e aí nós vamos falar mais do recalque na próxima semana, porque é um conceito bem importante para a psicanálise, para a gente entender a dinâmica da estrutura psíquica. Então, ele vai dizer que os conteúdos que causam sofrimento, eles são recalcados, né, são jogados, enfiados, nesse nível mais profundo e não voltam ao nível da consciência, porque vai ter uma tampa, né? Não é uma tampa, mas vai ter uma limitação, que é a censura, né? Então, a gente não vai ter esse conteúdo, embora esse conteúdo permaneça o tempo todo querendo ou tentando voltar para o nível consciente, ele não vai emergir para o nível consciente por conta da censura e também por conta dos mecanismos de defesa do ego. Desse plano inconsciente, desse conteúdo inconsciente, o que a gente vai acessar? A gente vai acessar conteúdos disfarçados, tá? Nós vamos ter acesso a metáforas desses conteúdos, nunca ao conteúdo propriamente dito. E aí ele vai dar como exemplo, né, a questão dos nossos sonhos. Então, o sonho, para a psicanálise, principalmente freudiana, ele é uma manifestação de conteúdos inconscientes que emergem de forma disfarçada, né, e que também a gente não, quando a gente acorda e a gente vai lembrar do sonho, a gente não tem acesso direto ao sonho. Quando a gente transforma essa lembrança em palavras, aí já tem um nível de racionalização, um nível de consciência, né, que limita o acesso ao conteúdo propriamente dito, que está no inconsciente. Então, a linguagem, né, e aí o Lacan, que é outro psicanalista, ele vai tratar mais profundamente a questão da linguagem, mas a linguagem, ela é uma forma, né, não diria uma forma, mas um caminho, né, para que esses conteúdos inconscientes se manifestem, por exemplo, também pelos atos falhos, né, e outras figuras de linguagem que agora não vale a pena a gente ficar se detendo. Mas, enfim, então, a gente tem esse primeiro modelo topológico que ele traz, mas esse modelo, ele tem as suas limitações, e aí, então, ele pensa, por que tem limitações? Principalmente porque ele é estático, né? Consciente, inconsciente, subconsciente, e ponto. E ele vai trazer, então, um modelo que ele chamou de uma estrutura mais dinâmica, né? E que é constituído não por regiões, mas por sistemas, né? A gente vai ter aí o id, o ego e o superego, né? Sendo que
parte do ego, melhor dizendo, está no plano da consciência, mas parte do ego está no nível inconsciente. O id está totalmente inconsciente e o superego, o supereu, também está no nível inconsciente. Então, desse aparelho psíquico todo, dessa estrutura toda, a gente vê só uma pontinha, ou a gente vê, né? Na nossa consciência, a gente tem apenas uma pontinha, que é parte do ego, né? Parte do ego que vai funcionar, segundo a psicanálise, pelo princípio da realidade. O ego, ele vai ser o mediador, né, entre o nosso mundo interno e o mundo externo, o mundo real. Não sei se mundo real é uma boa palavra, mas a realidade da forma como a gente conhece. E aí o Freud vai dizer assim, bom, então, como a gente tem essas instâncias, elas são formadas a partir do nascimento, elas são formadas também porque existe uma energia, né, que mobiliza esses conteúdos nos diferentes instâncias. E ele vai dar o nome para essa energia de libido, certo? Então, a libido, segundo o Freud, é a energia psíquica, é a energia que põe em movimento esses conteúdos nos seus diferentes planos e nas suas diferentes instâncias. E ele vai dizer de um outro aspecto também, que também é um ponto bem importante para a teoria psicanalítica. Ele vai dizer que a força que mobiliza essa estrutura, ela é a libido, mas o impulso, né, o motor desse movimento da estrutura psíquica vai dar o nome de pulsão, né? Então, a pulsão impulsiona o funcionamento dessa estrutura psíquica, e a pulsão, ela tem sempre um objetivo, que é a busca do prazer, né? Então, a pulsão sempre vai em direção ao objeto de prazer, ao objeto de desejo. Dúvidas? Tá dando para recuperar um pouco? Professora, a senhora podia repetir um pouquinho sobre a pulsão? O comecinho eu não entendi. Pulsão? Tá. Então, o Freud vai dizer que a energia que vai mobilizar os conteúdos na estrutura psíquica é a libido. A libido é a energia, o motor, né? A força, né? É a força da pulsão. A direção é dada pela pulsão. E qual é essa direção? É sempre a direção ao prazer, né? E o que mais que a gente viu sobre a pulsão? A pulsão sempre tem uma origem, né, no nosso organismo. Então, aí vem aí o Freud médico, né, Gutenberg, que não vai perder de vista essa questão do corpo, do orgânico, e vai dizer, olha, a pulsão, né, esse motor, ele tem a origem sempre numa região do corpo, né, numa região erógena. Pode ser a boca, pode ser os olhos, pode ser, enfim, a gente vai ver aí diferentes tipos de pulsão, né? Mas aí a gente, mais para frente, um pouquinho da nossa disciplina, a gente vai ver um conceito mais global, vamos chamar assim,
que é o conceito de pulsão de vida e pulsão de morte, né? O Freud vai dizer, olha, essa força, esse instinto, né? Essa força, esse motor, ele vai em busca do prazer e ele vai em busca do movimento, né? Ele está sempre levando as pessoas, né? Cada um de nós somos impulsionados por esse motor, né? Energizado pela libido, e a gente está sempre em movimento. E aí o Freud vai dizer, olha, na verdade, assim, toda a teoria psicanalítica, principalmente a freudiana, especificamente, ela é pensada, ela é construída sempre a partir de duas forças opostas, né? A gente tem aí o consciente, o inconsciente, prazer, desprazer, enfim, sempre é esse embate de duas forças opostas. E aí o Freud vai dizer, olha, a gente tem a pulsão de vida, mas no movimento contrário, a gente vai ter a pulsão, que ele chamou pulsão de morte, que é aquele movimento que vai buscar a imobilidade, porque, na verdade, qual é o objetivo da pulsão? É reduzir a angústia, né? Quando a gente está em busca de alguma coisa, a gente tem angústia, ansiedade, né? Então, a pulsão, ela vem para levar a pessoa a um determinado objetivo, para que a angústia, a ansiedade, ela seja reduzida, né? E aí, a pulsão de morte, ela seria o extremo dessa redução, né? A pulsão de morte, ela vai buscar, vai nos levar para uma imobilidade, né? Uma ausência de desejo, uma ausência de desejo mesmo, né? É aquela coisa de você voltar ao útero materno, onde você não tem frio, não tem fome, não tem sede, não tem sono, não tem nada, né? O movimento em busca daquela situação em que nada lhe falta, né? Daquilo que a gente já conversou, né? Do ser humano ser o sujeito ser um sujeito castrado, né, com falta alguma coisa, ele só se torna sujeito quando ele se dá conta de que ele é incompleto. Então, quando ele se dá conta que ele é incompleto, a pulsão de morte, então, vai buscar eliminar, né, essa angústia da incompletude. E aí o Freud vai dizer que todo ser humano, em última instância, deseja a morte. Porque depois que a gente nasce, apenas da nossa morte, a gente vai ter a ausência de qualquer necessidade. Então, Freud vai dizer isso, olha, a gente está sempre em busca de preencher as nossas incompletudes. Isso só vai acontecer quando a gente morrer. E, portanto, todo ser humano inconscientemente deseja a própria morte. Fala, Gutenberg. Oi, professora. Você me chamou? Eu chamei, fala aí. Ah, não, tô te ouvindo, tá muito legal. Estou sentindo falta É, dos seus causos. então, assim, hoje eu acho que eu não tive nenhum muito, mas você está falando que o ser humano, no fundo, deseja a própria morte, né? Eu tenho alguns pacientes borderline, sabe? Que têm É, personalidade emocionalmente instável. Esse é um diagnóstico que está meio na moda agora, mas na e que verdade, não diz nada, né? mas assim, muita gente fala sobre borderline e não são todos que são, né? É, Aham. acho que no dia a dia do professor, ele tem visto muitos casos de jovens, crianças e adolescentes, principalmente, com automutilação.
E aí o Sim. pessoal diz bem assim, está se automutilando, é borderline, é borderline. Nem todos. Automutilação não significa ser borderline, mas de verdade, os pacientes borderline, eles são aqueles pacientes que ficam flertando com essa questão de morrer, do desejo de morrer, do desejo de viver. Então você estava falando e eu estava lembrando, pensando, né? Hoje à tarde eu tive dois pacientes, eles são jovens, né? E assim, eu atendo eles com uma frequência muito maior do que eu atendo esquizofrênicos, por exemplo, sabe? Os pacientes que a gente acha mais graves, assim, eu atendo com uma frequência menor. Esses pacientes borderline, que são mais neuróticos, mas que flertam com a psicose em alguns momentos, eles demandam muito da gente, né? E um tema que eles trazem muito para nós é essa questão de pensar em morrer, sabe, falar que tem um vazio interno muito grande, que só a morte poderia resolver, mas ao mesmo tempo eles falam assim, olha, acho que só morrendo para dar jeito, eu não tenho mais jeito, tal. Aí eu vou discutir, de repente, uma medicação com eles, eles já perguntam, mas não engorda não, né, doutor? Porque eu não quero ficar gordo. Então, Quer assim, morrer, mas magro. então assim, aí assim, são casos que eles ficam ali flertando com a morte, flertando com a vida, e você vê muitas pulsões de vida e de morte se materializarem, né, nesse tipo de paciente, que eles têm ações no sentido mais, né, de uma autodestruição, de uma autoaniquilação, e por outro lado, eles têm movimento de busca de ajuda, né? Eles vão à consulta, eles mandam o WhatsApp 11 da noite, pedindo ajuda. Então, a gente vê muito assim. Eu lembrei muito disso quando você estava falando dessa parte aí. Nossa, você sabe, Gutenberg, eu vou socializar aí com todos vocês, mas essa semana eu assisti um documentário chocante, mas muito chocante. Não sei se vocês já assistiram. O Holocausto Brasileiro. É um documentário sobre um hospital de Barbacena, desde o século XIX, onde eram internados os loucos, né? E aí resgata-se um pouco a história desse hospital e o funcionamento desse hospital, como é que era. Gente, olha, eu vou depois passar o link para vocês no nosso grupo, mas é uma coisa impressionante como evoluiu essa questão da psiquiatria, né, Gutenberg? Porque até pouco tempo atrás era de eletrochoque para baixo, né? Uhum. E hoje em dia né, eu acho que assim, essa coisa de você ouvir, escutar, conversar, né, de pressupor que tem um sujeito lá naquele, além da doença, né? Eu acho que isso foi um ganho muito grande. Mas esse documentário é absurdamente chocante, muito Uhum. chocante, porque além de colocarem os loucos, né? Uh, pessoas eram internadas por questões políticas, ou por questões de brigas familiares, e aí ficava lá, era um depósito de gente e acabava morrendo, ninguém sabia, mas olha, terrível. Pertinho da gente, aqui em Barbacena. É isso aí. Lá em Porto Alegre também tem o Hospital São Pedro, né? Que ele é um antigo manicômio, hoje ele é um hospital psiquiátrico, que está bem humanizado, tudo, mas que ainda restam moradores lá dessa época. Ele chegou a ter 5.000 moradores. E aí o pessoal conta que tinha uma linha de trem que ia até o hospital. Então, as famílias do interior, por exemplo, a pessoa A tinha do Barbacena. algum problema assim, psiquiátrico, neurológico, eles colocavam no trem, o trem parava no hospital. Então, assim, muitas vezes eles iam sem família, sabe? E eram meio que abandonados. E assim, muitas doenças nem eram psiquiátricas, eram doenças neurológicas, doenças orgânicas que eles não sabiam, por exemplo, sífilis.
afetava o cérebro, ou alguma falta de vitamina que dava manifestação psiquiátrica, mas a medicina também não era avançada naquela época, então eles sofriam muito. A própria lepra, né, professora, na época do a É, leishmaniose, então, assim, na época dessa época aí, eles eram tirados da sociedade, né? Eles ficavam em colônias assim que moravam só essas pessoas. Eles eram muito marginalizados. Ainda hoje existe na região de Sorocaba alguns hospitais que têm um pouco desse caráter. Eu já fui lá e já visitei, né? Na época que eu visitei, faz uns 5 anos, 6, eles estavam com uma proposta de fechar o hospital, mas eu cheguei a entrar lá, ver os pacientes assim andando pelados, assim, sabe, parecendo zumbis mesmo, assim, muito maltratados, mais emagrecidos. É uma realidade infelizmente triste. Hoje a gente tem recurso para não fazer mais isso, a gente tem que valorizar mais a escuta do paciente. Durante a minha formação na residência, eu tive a oportunidade de, antes de dar remédio para o psicótico, né, o antipsicótico, de poder ouvir um pouco do delírio do paciente, poder tentar ouvir o que o mundo interior dele tinha, né, para expressar. Então, acho que foi uma oportunidade muito boa, assim, de aprendizado, e daí a gente começa a valorizar o subjetivo e a subjetividade, né? Eu espero que daqui para frente a gente dê mais importância para isso. Professora, oi. eu acabei de colocar o link aí no chat do documentário O Holocausto Brasileiro, né? Que é do livro da Daniela, que é o livro Daniela Abex, né? O Holocausto Brasileiro, que é uma pesquisa que ela fez, um livro muito interessante, eu tenho ele, que mostra os horrores lá de Barbacena, né? Do sanatório de Barbacena. É interessante, só para complementar, né? Esse caso do Holocausto, quem teve a oportunidade de ler, né? O que a jornalista retrata em seu livro, é interessante a gente perceber que ainda há hoje aqueles que se dizem hospitais psiquiátricos com quase as mesmas práticas ainda, né? Eu vejo casos também em que pessoas que são inseridas neste contexto, pessoas judicializadas, né, que sofrem bastante maus tratos neste quesito, né, que eu já pude acompanhar e vejo o quanto o fator humano é desconsiderado completamente. A Rosana também lembrou de uma outra outro documentário, né, Rosana, sobre a Nice, que era aquela psiquiatra que implantou a terapia pela arte, né? Também é muito, muito, muito bom, muito interessante. Assim, eu penso que é importante a gente, embora nossa atuação não seja exatamente no campo da saúde mental, eu não consigo pensar num professor que não tenha conhecimento dessa estrutura psíquica, não tenha conhecimento não apenas teórico, né, mas que não tenha internalizado esse conhecimento de forma que olhe para o seu aluno, olhe para o outro, como um sujeito, né, dotado de inúmeros sentimentos, inúmeras questões, né, que precisam ser consideradas na escola também, porque a escola, a prisão e o hospital, essas três instituições têm muitos pontos em comum, né? Se vocês quiserem aprofundar um pouco essa compreensão, Michel Foucault é um teórico fantástico que vai escrever sobre a história da loucura, vai escrever sobre as prisões, e aí a gente vê que a escola é praticamente a mesma dinâmica,
né? E aí a gente, enquanto educador, enquanto professor, a gente tem também que aguçar essa escuta, não só com os alunos, mas também com os professores, né? Alguns de vocês são coordenadores, diretores, eu acho que faz parte também essa escuta, não só das crianças, mas também de quem trabalha com essas crianças, né? O nível de adoecimento de professor no Brasil, imagino que no resto, não sei, no resto do mundo, na verdade, eu não sei, mas no Brasil ele é assustador, é muito alto, a principal doença está sempre relacionada ao aspecto mental, né? Então, é o estresse, é a depressão, enfim, é o sintoma de um sofrimento que está acontecendo, né? E que a gente precisa também entender. Eu tenho orientado alguns alunos do programa sobre esse sofrimento do professor, né, o mal-estar docente. E é assim, é um trabalho muito bonito também, a gente pensar no sofrimento do professor, para que a gente possa, inclusive, encontrar um caminho, ou mostrar um caminho para esse professor, mudar um pouco essa dinâmica da escola, né? Como o Gutenberg já, acho que na segunda aula, questionou, né? Mas e o professor, ele não atua, né? A partir do momento que ele conhece a teoria, ele não atua a partir desse conhecimento, a gente precisa, né, de alguma forma, trabalhar para que as coisas mudem, e aí, assim, não estou nem falando que a gente precisa mudar o sistema, né? Acho que se a gente mudar aonde a gente trabalha, né, na minha sala de aula, na minha escola, isso já é uma grande coisa, né? Então, eu acho que essa disciplina e outras que vocês estão fazendo, ou vão fazer no curso também, tem muito esse objetivo, principalmente de pensar a questão do sofrimento no espaço escolar. Professora, a senhora falou, quando a senhora disse a palavra prisão, eu relacionei a desconstrução da escola de tempo integral, né? Ela hoje, em alguns lugares que ainda existem, perdeu-se o sentido do que se faz ali em tempo integral, né? Então, o aluno ele passa um grande período de tempo dentro da escola, onde não há uma programação preparada para ele, como era pensada quando se lançou a escola de tempo integral. E o aluno se sente preso ali dentro por inatividade, né? E aí esse termo prisão faz ele tentar fugir, ele pula o muro, ele se evade, né? E aí eu penso nessa questão do sofrimento do professor, que não tem como fazer muita coisa, da própria gestão, que às vezes também não consegue fazer nada, e do próprio aluno, né, tentando achar uma saída para esse estado de aprisionamento que ele se percebe, né, dentro de um espaço escolar. Eu acho que é muito sério mesmo, a gente tem que tomar consciência de que o nosso papel é muito importante. Enfim, voltando aqui ao nosso... A Bárbara falou alguma coisa, né, Bárbara? Você postou alguma coisa aqui no chat, quer falar? Não, foi a Rosana. A Rosana. Então, isso que o colega Douglas comentou sobre a escola integral, é exatamente isso que o Foucault fala. A minha escola é uma escola integral, mas tem várias vertentes, assim, totalmente fora do que seria o ideal, né? A começar pelos recursos públicos, que são pouquíssimos investidos nessa escola integral. Você pega o documento, ele é maravilhoso, mas no contexto é chocante ver aquelas crianças todo aquele tempo, muitas vezes
não existe, assim, um pensamento do que eu estou fazendo aqui todo esse tempo. É oferecido poucos recursos, é oferecido poucas coisas, e fica aquela criança aquele tempo todo dentro da escola, cansada, exatamente, querendo sumir daquele lugar, não voltar mais. Porque é chato, não tem, né, toda aquela interação que o documento fala. E é muito... Eu penso nos meus alunos, por exemplo, com a deficiência, eles não querem ficar na escola, chora, né, muito preso dentro de sala de aula, não existe toda, né, uma interação, todo o material que possa ser usado naquele momento que eles estão ali naquele período de tempo integral. Então, essa escola é particular, Susana? Não, ela é uma escola da prefeitura do município de São Paulo. Então, falta muita coisa ali para se tornar um período integral de qualidade. A começar pelos investimentos públicos, que são muito poucos. Enfim. Você falou, você estava falando, eu estava pensando, o que uma criança precisaria para ficar o dia inteiro na escola, né? Mas eu acho que sabe qual é uma das questões que eu vejo, Rosana, é que falta, inclusive, tempo para não fazer nada, né? Porque criança extremamente saudável, ela fantasia, ela brinca, né? Ela faz de conta que isso que é o importante para ela ter um bom desenvolvimento psíquico, emocional e tudo mais. Eu acho que, de uma forma geral, as escolas não dão esse espaço, né, para as crianças. E, assim, mesmo que não seja escola em tempo integral, as crianças, hoje em dia, principalmente aquelas de famílias com maior poder aquisitivo, de manhã elas estão na escola, à tarde estão no balé, no futebol, na ginástica, sei lá, na academia, sei lá eu aonde, na aula de violão, na aula de inglês. Então, assim, tem o tempo todo, né, preenchido, e aí ela não tem tempo para fazer de conta, para brincar, para fantasiar, que são atividades absolutamente fundamentais para o desenvolvimento da criança. Até um ambiente aconchegante, né, professora, com uns puffs que elas pudessem deitar no chão, fazer o que elas quiserem. Então não tem, a escola é muito fechada, é muita cadeira, é muita mesa, né? Principalmente a escola de ensino fundamental, não tem um parque para que elas possam brincar livremente. Então é muito tempo ali, todo o tempo em atividade. Nossa, não tem isso, Rosana? Não, escola de ensino fundamental não tem parque, porque quando chega no primeiro ano, subentende que elas não precisam brincar, né? Então, pouquíssimas escolas de ensino fundamental que tem um parque. Então, assim, precisava repensar nessa questão de escola em tempo integral, que, na verdade, pensando nas questões sociais do bairro que é onde eu trabalho, isso é campanha de política, né? As mães que são mães trabalhadoras, é um lugar onde elas podem ir trabalhar e deixar o filho tranquilamente. Na verdade, é isso a proposta, né? Então, gera votos isso, né, professora? Gera votos. Então, num lugar que não se tem nada, que só se tem a escola como espaço de cultura, como espaço de aprendizado, a escola em tempo integral é o que basta para a população. Então, na verdade, é um jogo político, infelizmente. Bom, vamos, deixa eu apresentar aqui os slides da aula de hoje. Opa, Carlos Tiburcio está entrando. Boa noite, Carlos.
Vamos lá. Boa noite, Carlos. Como vai você? Seja bem-vindo. Oh, meu Deus, cadê você, slide? Hoje ela não está me obedecendo. Professor, enquanto você está achando o slide aí, eu vi que o Douglas escreveu ali, né, que a escola de tempo integral, a escola integral é uma concepção que compreende que a educação deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões, intelectual, física, emocional, social e cultural. E ela deve ser compartilhada, esse projeto tem que ser compartilhado por todos, crianças, jovens, famílias, educadores. Isso, a educação integral é um conceito novo, esse de educação, porque eu li, na verdade, entendi educação integral, eu pensei na escola de tempo integral, né? Aí depois eu fui ler de novo, eu vi que não é isso, acho que não era isso que quis dizer. Mas esse conceito de educação integral existia outro conceito que não fosse esse antes? É isso que eu quis perguntar. Douglas? Eu acho que não tem muita diferença. Eu acho que houve algumas adaptações diante da concepção, né, que compreende o indivíduo para que ele se desenvolva, né? Então, se formos pegar na história, a primeira escola de tempo integral, ela foi pensada no desenvolvimento em todos os sentidos, além dos aquisitivos de conhecimento. Só que isso, conforme os tempos foram passando, os tempos contemporâneos que ficaram atrasados, muitos desses projetos foram desconstruídos completamente, né? E hoje, então, no Brasil, a gente consegue contar quantos estados ainda conseguem ter este projeto, né? A partir do ensino fundamental 1, por exemplo, e os que simplesmente foram decepados e colocados no lugar algum tipo de atividade genérica que só aglomera, né? Como a creche muitas vezes foi pensada como um espaço, um prédio que aglomerava crianças sem nenhum tipo de concepção para explicar o do porquê, além de guardar crianças amontoadas. Entendi. Mas, na verdade,
o termo, né, a nomenclatura é nova, porque sabe aquelas coisas de mudar o nome, para o político mudar o nome de alguma atividade, de alguma proposta, para daí dizer que ele é o autor, né? Então, é mais ou menos uma questão política, não é nem uma questão conceitual. Entendi. Mas é colocado como se fosse outra coisa. Ah, tá certo. Bom, eu não estou conseguindo, não sei por cargas d'água, mas eu vou. Vocês têm aí, né? A maioria de vocês tem aí. Não, muitos não têm, né? Eu não tenho. Se alguém puder, quem tiver, compartilhar no WhatsApp, no grupo, seria. Gente, mas eu não sei porque eu não estou conseguindo hoje. Ah, pronto. Vamos lá. Compartilhando. Deu? Sim, professor. Então vamos lá. A temática de hoje, da aula de hoje, é sobre o que o Freud denominou de mecanismos de defesa. Embora ele tenha construído esse conceito, né, no arcabouço da sua proposta teórica, a questão dos mecanismos de defesa foi mais aprofundada com a sua filha, Ana Freud. Eu acho que, inclusive, eu sei, eu passei para vocês fazerem a leitura de parte do texto do livro da Ana Freud sobre mecanismos de defesa. Então, quando a gente pensa em mecanismo de defesa, nós estamos pensando num conceito que o Freud construiu para explicar ou para identificar, para mostrar, né, como que o ego se comporta diante das outras instâncias psíquicas, o id e o superego. Nós vimos, na aula passada, que existe um embate, né, entre id, ego e superego. Basicamente, ego e id e ego e superego, né? O ego vai mediar esse conflito de superego, e aí ele se coloca no meio desse conflito também, né? E aí o Freud vai dizer, olha, para que a gente consiga manter o ego sem que ele se desestruture, sem que a gente enlouqueça, né? A estrutura psíquica lança a mão de alguns mecanismos para que o ego se defenda dessas duas instâncias, id e superego. Então, o mecanismo de defesa é o mecanismo que vai preservar o ego nessa disputa entre id e superego. Alguns mecanismos de defesa, eles são arcaicos, isso significa o quê? Eles existem desde que a gente nasce, né? Um desses mecanismos que a gente não vai falar muito hoje, vai falar mais a próxima aula, é o recalque, né? O recalque, ele existe, né? Ele está lá presente desde o nascimento, e ele é o mecanismo que vai recalcar, vai jogar, vamos dizer assim, todo aquele conteúdo causador de angústia, de sofrimento, para o plano inconsciente, e lá ele vai ficar, né? Mas a gente tem outros mecanismos de defesa também,
que são organizados, né, a partir de reações mais conscientes e mais racionais, porque o recalque, ele é inconsciente, tá? Como a gente tem diferentes mecanismos de defesa, eles são mobilizados em situações distintas, sempre com a finalidade de proteger o ego. Proteger o ego do quê? De um possível desprazer, que normalmente é percebido pelo ser humano como ansiedade, medo e culpa, né? E também proteger da sua desestruturação. Portanto, os mecanismos de defesa são ações mentais, né, que buscam reduzir todas as manifestações que põem em perigo a estrutura do ego, a estrutura egóica. Então, como a gente já falou várias vezes em outras aulas e estamos falando de novo hoje, esse conflito entre id e superego vai criar angústia, né? Porque a gente sabe que o id deseja o prazer total e o superego busca a perfeição, né? O que é certo, o que é moral, o que é perfeito, né? E aí esse embate causa angústia, né? Mobiliza sentimentos de angústia que nem sempre o ser humano consegue resolver de forma direta, né? Pela razão. Muitas vezes, essas manifestações de angústia e de sofrimento psíquico, muitas vezes, né, elas são, não diria resolvidas, mas elas são amenizadas por forças, por mecanismos psicológicos, né, esses mecanismos, eles vão diminuir um pouco a nossa objetividade, né, e aí, rebaixando um pouco a razão, vamos chamar assim, nós conseguimos resolver ou minimizar essas angústias de forma indireta, né, buscando uma forma de nos ajustarmos a determinadas situações, e principalmente os mecanismos de defesa, eles têm como objetivo a adaptação dessa estrutura psíquica às exigências que são impostas pela cultura, pela sociedade, né? Então, essa força que vai promover essa adaptação e essa redução da angústia é o que o Freud denominou de mecanismo de defesa. Portanto, são processos subconscientes e inconscientes que trazem a possibilidade da estrutura psíquica encontrar uma solução para conflitos não resolvidos no nível da consciência. Aquilo que a gente não consegue resolver por uma lógica objetiva, né? Então a gente mobiliza os mecanismos de defesa e esses mecanismos vão, então, de formas tortuosas, no sentido de formas indiretas, né, minimizar essas angústias, né? Quanto maior a angústia, mais forte os mecanismos de defesa vão atuar. É importante a gente dizer que defesa, aí, está se referindo a um conjunto de manifestações que vão proteger o eu, né? Proteger o eu do quê? De agressões internas, né, que é esse embate do id e do superego, e de agressões externas, né? De forma que essas agressões, elas possam ser minimizadas, né, e possam ser reduzidas ao máximo possível, né?
Segundo Freud, a defesa, portanto, é a operação pela qual o ego exclui da consciência esses conteúdos que causam sofrimento, esses conteúdos que são indesejáveis exatamente porque nos causam desprazer. E aí protege o aparelho psíquico como um todo, né? O ego vai mobilizar um mecanismo de defesa que vai suprimir ou dissimular, disfarçar a percepção do perigo, percepção essa de perigo interno, tá? Em função de perigos reais ou imaginários localizados no mundo exterior. Todos os mecanismos de defesa exigem um certo investimento de energia, né? Então, parte da libido vai mobilizar esses mecanismos de defesa, tá? E esses mecanismos podem ou não cessar a ansiedade, né? A gente tem aqueles mecanismos, tem pessoas, né, que têm condições desses mecanismos de defesa serem bem-sucedidos, no sentido de diminuir ou de minimizar a angústia, a culpa, o desprazer, e outros mecanismos que são ineficazes. Não exatamente o mecanismo que é ineficaz, ele é mobilizado de forma que não funciona, né? Os mecanismos bem-sucedidos, então, são aqueles que conseguem diminuir a ansiedade diante de algo que é perigoso, e esse diante de algo que é perigoso não é real, tá, gente? É tudo, todas essas questões são muito mais relacionadas à nossa subjetividade, ao nosso mundo interior. E por isso a gente não consegue dar conta de resolver no nível da objetividade da consciência, porque eles não são reais, né? E os mecanismos ineficazes são aqueles que a gente não consegue, são aqueles que não conseguem diminuir a ansiedade. E aí, o que acontece? Esse movimento, ele acaba se transformando numa repetição, num ciclo de repetições, né? A gente vai reviver aquela situação e aquela angústia em diferentes momentos, de diferentes formas, porque a gente não consegue, o mecanismo de defesa que é acionado não consegue dar conta de diminuir essa ansiedade, né? Obviamente, a gente não tem mecanismos de defesa que sejam 100% eficazes, né? E por isso mesmo que todos nós, segundo a psicanálise, somos neuróticos, né? A questão não é se a gente é ou não é neurótico, a questão é o quanto neurótico cada um de nós somos, né? O quanto essa neurose ou esse sintoma neurótico impede de eu desfrutar de uma vida psíquica e uma vida na sociedade, na cultura, de forma satisfatória, né? Então, a questão é essa, a neurose é maior ou menor não é um bom termo, a neurose é mais ou menos intensa, os seus sintomas são mais ou menos agudos, a depender de como os mecanismos de defesa agem nessa situação, ou nessas situações psíquicas, não objetivas. Como eu disse antes, né, Ana Freud foi a psicanalista que melhor definiu os mecanismos de defesa, esse funcionamento, né, no livro O Ego e os Mecanismos de Defesa, que eu passei para vocês lerem, eu estou pedindo para vocês lerem, acho que é da página 9 à página 45, mais ou menos, mas, obviamente, vocês podem ler o livro todo. Além disso, os mecanismos... Qual livro mesmo, professora? Oi? Desculpa, não ouvi. Oi? Qual livro mesmo? Qual livro mesmo? O livro mesmo. Eu disponibilizei no AVA o PDF do livro, e para quem não tem o AVA,
eu vou disponibilizar no intervalo, quando a gente fizer intervalo, eu vou disponibilizar o material desta aula no nosso grupo lá do WhatsApp dessa disciplina. Ah, e esse livro, né? Eu só não escutei o nome. O Ego e os Mecanismos de Defesa. Ah, perfeito, obrigado. Da Ana Freud. Obrigado. Bom, nós vamos ver aí alguns mecanismos de defesa. Na verdade, hoje a gente não vai falar do recalque, porque, como eu disse, ele é bem importante, bem complexo. Eu quero expor sobre o recalque e discutir com vocês durante a próxima aula. Eu vou, de fato, falar rapidamente de alguns mecanismos. Eu acho que nos mecanismos que nós vamos ver hoje, tem dois que eu considero que vão ser mais importantes para a gente falar sobre educação, né, que é a sublimação e a projeção. Então, a gente vai discutir um pouco mais sobre os mecanismos de sublimação e de projeção. Mas aqui a gente tem um mecanismo que é chamado de mecanismo de regressão. O que seria isso? Né? Eu acho que, assim, um exemplo bem claro, que vai fazer todo mundo entender muito bem, é quando, numa família, né, tem uma criança e nasce uma segunda criança. Né? Essa primeira criança, a criança mais velha, ela pode se sentir ameaçada, né? Sentir que ela pode perder o amor do pai e da mãe por conta do nascimento desse bebê. Né? E essa angústia vai se transformar num sofrimento, e aí, o que normalmente a gente vê, né? A gente identifica? Essa criança mais velha, ela vai começar a fazer xixi na cama, ela vai começar a querer mamar de novo, vai querer de novo usar chupeta, né? Enfim, vai regredir para um estágio do desenvolvimento anterior ao que ela está. Né? A gente vai ver um pouco mais para frente, mas vocês sabem, né, que o Freud desenvolveu ou definiu o desenvolvimento psicossexual em algumas fases, né? E aí a gente tem, na regressão, o retorno do sujeito, o retorno dessa pessoa que está sofrendo para um estágio anterior, ela regride. Regressão, regredir é uma palavra que a gente usa, né, com bastante frequência, né? E aí o que a gente faz? A gente tem a regressão como forma de fantasiar, né? A gente fantasia que a gente também é um bebê, né? A gente fantasia que determinada situação não existe, né? Não existe, não, ela existe, mas eu vou me adaptar a essa situação de uma determinada forma que a minha angústia vai ser quase eliminada, né? A regressão geralmente aparece como um ato infantilizado, né? A gente está acostumado a pensar a regressão como caricaturalmente, né? Como se fosse um estereótipo, mas normalmente, comumente, né, a regressão, ela tem um caráter de adaptação ao mundo que essa pessoa vive. Né? Então, por exemplo, que a gente tem aí escrito no próprio slide, né, o fumar, né, satisfação oral, né, a satisfação que o bebê
conseguiu, viveu no ato de sugar o leite, né, de se alimentar, numa regressão, a pessoa vai buscar retornar a esse estágio da fase oral, mas, obviamente, ela não vai mamar, né? O que ela vai fazer? Por exemplo, ela vai fumar. E, normalmente, o que a gente, quando pessoas que fumam, né, pessoas que já fumaram, o que a pessoa diz? Eu estou fumando porque eu estou muito nervosa. Tá? Então, a angústia, de alguma forma, leva essa pessoa a buscar, na oralidade, uma satisfação de forma que essa angústia possa ser minimizada. Outra forma é a alimentação, né, gente? A voracidade no comer, enfim, todas essas questões relacionadas ao prazer da oralidade. Até mesmo falar demais, tá? Isso também remete ao prazer oral. Projeção, então, é o que eu... Deixa eu ver o que eu tenho mais para frente. Eu vou falar, então, da projeção. Vamos falar... Ok. Vamos falar, então, primeiro da negação. A negação também é um mecanismo de defesa fácil da gente entender, porque é fácil da gente ter... Desculpa, gente. Fácil da gente entender, porque é fácil da gente identificar nas pessoas. A gente tem, por exemplo, vamos pensar aqui no exemplo do Covid, né? Sem entrar no mérito da questão política, né? Sem entrar no mérito se está certo ou está errado, mas o que a gente presenciou? Né? A gente presenciou o nosso presidente reiteradas vezes indo para a televisão para negar o fato da pandemia, né? Para negar a seriedade daquela situação. Isso assim, negar um fato, negar uma realidade, ela pode ser um mecanismo de defesa, né? Porque essa realidade vai causar tanto sofrimento que eu não enxergo da forma como ela é, né? Eu acabo escamoteando ou acabo enfeitando essa realidade de forma que ela não me pareça tão ameaçadora, né? Eu acho que a questão do presidente, da Covid, e até mesmo de várias pessoas, né, gente? Esse povo que está todo na praia com a pandemia e que acha que, não, mas eu não vou pegar, porque, isso é um mecanismo de negação, né? Quer dizer, a pessoa não consegue lidar com aquela angústia de viver a pandemia como uma ameaça, né? E de se proteger realmente se proteger dessa ameaça, então ela nega essa situação e aí ela vai viver como se as coisas não acontecessem. Eu acho que a pandemia é um bom exemplo para a gente entender o mecanismo de negação. A gente tem também um mecanismo de racionalização, né? A racionalização, ela principalmente para a gente que está na área acadêmica, ela é um pouco mais complicada de entender, porque nós costumamos racionalizar quase tudo na nossa vida, né? A racionalização, ela é um mecanismo que vai trazer para a gente uma imagem, né, do mundo dotado de um sentido,
né? A racionalização vai dar explicações para aquilo que a gente está sentindo, né? De forma que a angústia também seja evitada, né? Então, são explicações altamente racionais para questões totalmente emocionais, né? São as boas razões. Então, olha, é assim, eu vou fazer o curso, vou fazer o mestrado, vou deixar o mestrado agora, vou fazer próximo semestre, vou trancar minha matrícula, porque agora eu estou muito atrapalhado, e aí, assim, o próximo semestre eu vou me organizar e vai dar tudo certinho, né? Ou então, eu estou devendo tem várias dívidas, né, que eu não consigo pagar e a coisa está crescendo como se fosse uma bola de neve. Mas também, aí vem uma pessoa e fala, mas como que você está comprando isso parcelado se você já está com tanta dívida? Não, mas veja bem, eu estou comprando isso porque isso para mim agora é importante, eu não vou poder viver não vou ter uma vida adequada se eu não comprar essa determinada coisa. E aí você explica, né? Mas você justifica, mas você não explica. Então, na verdade, é mais ou menos essa explicação, né, racional para um fato, para uma situação subjetiva, sentimentos que a gente não tem como explicar, né? Eles existem e não tem uma justificativa racional para essa existência. A racionalização não é uma simples explicação, né? É verdade. Ela envolve um conjunto de explicações de forma que não vai ser derrubada, né? Essa explicação, essa racionalização, ela não vai ser derrubada pelo primeiro contra-argumento, né? Eu vou sempre ter um outro argumento, uma outra explicação, se aquele primeiro for derrubado, né? E assim, gente, não é a dissimulação, tá? A pessoa entende, ela de fato, ela acredita naquela explicação que ela está dando. Não é uma mentira, ela acredita que aquilo procede, né? Procede e é assim que a coisa é, né? A realidade é essa, né? E muitas vezes, quando você vai questionar um argumento desse, a pessoa que está racionalizando, ela vai contra você, né? Contra o seu argumento. E aí a gente até deixa para lá, porque não adianta, né? Melhor deixar para lá, a pessoa vive como ela quiser e tudo mais. Isso é fácil, né? Se a gente está numa relação social passageira e tudo mais. Mas aí, quando a gente pensa numa situação profissional, né? Numa situação familiar, numa situação escolar, né? Educacional, aí esse tipo de mecanismo de defesa, ele pode atrapalhar bastante, né? Porque se você tem um aluno que não estuda, não entende, não lê, não faz o trabalho, porque ele acha que ele não vai usar esse conteúdo na vida dele, você, enquanto professora, você está vendo que ele precisa, que ele vai precisar, nem que seja para ser aprovado naquela disciplina. Mas aí fica aquele embate, né? Professor-aluno, e aí a gente não consegue, enquanto professor, a gente não consegue. E, na verdade, assim, quem racionaliza, ele não se convence pelos argumentos dos outros. A gente não consegue demover uma pessoa que está usando esse mecanismo de defesa, porque o mecanismo de defesa é inconsciente, né? Ela não sabe que ela está fazendo isso, então fica difícil, né? Você tentar mostrar um outro lado. A projeção. A projeção é um mecanismo também básico, né? A gente pode dizer que
é básico até mesmo para o funcionamento da estrutura psíquica. Ele vai... O que a projeção vai fazer? Né? É um processo que você coloca no mundo externo, né, questões internas. Por exemplo, a gente não conseguiu, por exemplo, não passei no concurso para ingresso no mestrado da universidade pública, né? Isso vai me causar angústia, né? Esse fracasso vai me causar angústia, porque eu vou ter que me conectar com a minha incompletude, na verdade, né? Como é que eu faço para essa angústia diminuir? Eu vou colocar responsabilidade pelo meu fracasso em outra pessoa ou em outra situação, né? Tudo bem, eu não fui aprovada no mestrado da universidade pública porque na verdade, a examinadora, a pessoa que me entrevistou, ela não gostou de mim, ela me perseguiu, enfim, a responsabilidade vai ser do outro, né? Eu acho que a projeção também é tranquila de entender. A sublimação, que nós já falamos sobre ela, né? Na verdade, a sublimação, a gente vai falar de novo dela na próxima aula, mas a sublimação, ela é um mecanismo de defesa que nós vimos que parte da energia, parte da libido, né? Endereçada para um objeto sexualmente prazeroso, e aí lembrando que sexual não é sexo genital, mas é a busca do prazer, né? Então, parte da energia que eu coloco para um objeto de prazer impossível, ela pode ser deslocada para um outro objeto que seja valorizado socialmente, né? Valorizado culturalmente. Aí a gente tem vários exemplos, e um dos grupos vai assistir um vídeo bem interessante, por exemplo, uma pessoa que adora, né, cortar pessoas, né? Ele sabe que cortar pessoas é alguma coisa que não é possível de ser feita sem que ele seja punido. Então, como é que eu posso ter esse prazer de cortar pessoas sem a punição? Perfeito, eu vou ser cirurgião, e aí, então, eu posso exercer esse prazer sem que tenha o lado da punição. Da mesma forma, a criança, ou mesmo a gente, né, gente? A gente desloca parte dessa energia que vai buscar o prazer para, por exemplo, fazer o mestrado, assistir às aulas, estudar. Eu acho que o estudo, né, ele aparece aqui como um objeto de prazer que é possível pela sublimação, né? Porque se a gente pensar bem, estudar é muito árduo, né? Você fazer um texto, escrever um artigo, ou, enfim, todas essas atividades, elas são árduas. Para que eu busque essas atividades de forma prazerosa, é necessário que parte dessa energia, parte dessa libido, né, que vai mobilizar a pulsão, parte dessa libido vai trazer o prazer de estudar, né, que a gente vai chamar, que o Freud vai chamar de pulsão epistemofílica. Então, a pulsão epistemofílica, ela é derivada
daquela curiosidade infantil, né? Curiosidade relacionada à diferença sexual, curiosidade relacionada ao como eu nasci, né? Todas essas questões, né? Essa energia vai ser deslocada para conteúdos que possam ser investigados e sendo socialmente valorizados, né? Então, a sublimação é um dos mecanismos de defesa mais importantes para a gente entender a questão da educação, a questão da aprendizagem. Por isso eu quis falar dele com vocês, e aí a gente vai falar de novo na próxima semana. Existem outros mecanismos, na verdade, existem muitos outros, tá? Eu acho que o que é mais importante a gente entender é que quando a gente está, né, quando nosso psiquismo, quando a gente está com sofrimento psíquico, nós temos, são mobilizados mecanismos inconscientes para que isso seja minimizado, né? Porque muitas vezes a gente não consegue resolver essas angústias pelo nível objetivo. Então, é como se tudo, na verdade, não é como, né? Tudo isso tudo isso acontece no nosso mundo interno, né, inconscientemente, para que a gente possa viver em sociedade, né, viver a partir de uma cultura e de um tempo colocado. É uma forma de adaptação ao mundo real. Ok? Deu? Deu. Tá todo mundo de boca aberta e eu tô muda. Eu tô rouca já. Gente, nós estamos quase no nosso, nem sei mais que horário que é que a gente faz intervalo, mas acho que é agora, né? Eu coloquei no chat, mas eu não estou localizando mais, não sei se ele sumiu. Eu coloquei tarefinhas para... Nossa, sumiu. Também não estou vendo, não, professor. Não sabia que sumia. Eu pus antes de começar a aula. Tudo bem, eu vou colocar agora um vídeo para a gente assistir, para vocês assistirem, um vídeo rapidinho para vocês assistirem depois do nosso intervalo, e depois a gente vai ter olha aí, um trabalhinho chat. também. Oi. Olha no chat. Ai, muito bem. Como você conseguiu, Douglas? Eu busquei lá em cima, que a gente falou demais no chat, aí sumiu mesmo. Obrigada. Então, olha, gente, vocês vão, na volta, né, nosso intervalo, vocês vão assistir esse primeiro vídeo, tá? Aí a gente volta. Depois que a gente voltar e conversar um pouco sobre o que a gente falou e sobre o vídeo, nós vamos nos dividir em 4 grupos. Cada grupo vai assistir um breve, acho que são 2, 3 minutos, um vídeo de 2, 3 minutos cada um, e cada grupo depois vai expor o que entendeu sobre sublimação, o outro grupo sobre projeção, o outro grupo sobre negação, e o outro grupo sobre deslocamento, que a gente não falou, mas que também é interessante. Ok? Então, são 15 para as 8, 8h30, nós voltamos aqui já com o primeiro vídeo assistido, ok? Ok, professor, Enquanto eu vou isso, postar eu vou uns botar livros lá no grupo também, tá? Para o pessoal que eu tenho aqui. Então, tá. E eu vou postar para vocês no nosso grupo da disciplina o material da aula de hoje, ok? Até já.
Certo, professora. Tá certo. Professora, pausa na gravação.